E aí, muitos pastores, quando chegam na comunidade local, a gente tem falado sobre mudanças, né? Uhum. Mas há um contexto que você precisa criar uma liderança, mas há igrejas que, quando o pastor chega, já tem uma liderança estabelecida, sólida, com ministérios em diversas áreas. E quando você chega numa comunidade que já tem uma liderança estabelecida, às vezes provocar algumas mudanças, elas se tornam mais lentas até, né? Como é que é esse desafio de pastorear pessoas que já estão na liderança, de maneira que elas se sintam honradas e de uma maneira que você possa guiá-las sem deixar de mostrar o seu estilo a cada um deles? Sim, isso, amigo, é algo muito pertinente também, importante, porque quando você chega na igreja, você tem que lidar com as expectativas das pessoas. Uhum. Quem é esse jovem? Quem é esse pastor? Você começa a criar interrogações das Uhum. pessoas. Qualquer coisa que você fala ou faz, ou a roupa que você usa, eu vou até nesse sentido, você causa interrogações nas pessoas. Então você precisa se aproximar delas, de alguma forma. Você perceber aonde você pode entrar ali para conversar com aquela determinada pessoa. Então, por exemplo, claro que a submissão é importante nesse aspecto, né? E qualquer que sejam as interrogações que você causar a respeito de si mesmo, mesmo que não seja intencional, é melhor você falar. Uhum. É melhor eu chegar na pessoa e falar, olha, o que você pensou não era bem assim. Uhum. Então, você chegar na pessoa e explicar, né, tudo que você causou ali. Então, mostre que você não veio tomar a liderança, Uhum. você não veio mudar ou deixá-la de escanteio, ou mudar a forma como ela tem feito, você veio auxiliar, você veio servir essa pessoa, você veio ali, você está ali como um instrumento de Deus para apoiá-la, não para dizer que ela está errada e a forma como ela está fazendo está errada. Então, por exemplo, eu acabei de chegar aqui em Itajaí e nós reunimos, eu pedi uma reunião, um encontro, um bate-papo com o pessoal do Louvor, né? E aí eu chamei para conversar pastoralmente ali no sábado, a gente tomou um café, se eu não me engano, isso, tomou um café, e eu comecei com essas palavras. Gente querida, primeiro eu quero pedir licença para vocês para falar algumas coisas, porque eu estou chegando agora. Então, primeiro eu quero pedir licença. Pronto, o pessoal já ficou assim, tipo, ele não veio para chamar a nossa atenção ou para achar ou pontuar que ele sabe tudo e nós não sabemos nada, ou diminuir a nossa liderança, ou qualquer que seja, né, nesse sentido. Então, disse para eles, o meu desejo é que nós caminhemos juntos e cresçamos no Senhor. Para isso, queria pontuar algumas coisas e a gente conversar aqui e a gente tratar algumas coisas em relação ao louvor. E foi muito legal, a gente tem caminhado, agora nós escolhemos o pessoal escolheu um líder para o louvor, antes não tinha uma liderança formada, né? Agora tem um líder no louvor para caminhar, e eu estou caminhando com esse líder de perto para a gente ir pensando junto algumas coisas. Então, nesse sentido, eu não tenho uma resposta muito ampla nesse sentido, eu acho que é bem por aí. Você mostrar a partir da sua atitude, das suas palavras ali, que você não veio para ser, comigo vai ser diferente. Pelo contrário, você veio, ele está ali para servir, para apoiar. E com a mentalidade que nós somos todos colaboradores, né? Estamos Exato. indo juntos, não em direções opostas. Uma das coisas que você falou do pastor Noedi, eu acho muito, muito legal. E eu caminho bem nesse sentido, que o chão que a gente pisa foi construído por pessoas no passado, né? Então a gente Exatamente. valorizar o passado é muito mais do que palavras, é você demonstrar através de atitudes que essas pessoas, olha, vocês chegaram até aqui, vocês são importantes, vamos caminhar mais Sim. junto, vamos dar alguns passos a mais, né? Exatamente. Eu cheguei em Itajaí, eu estou colhendo os frutos do que fizeram até aqui. Então, e a partir daqui, eu sou um instrumento de Deus
para ajudá-los, para facilitar muitas coisas, para ser bênção na vida deles, né? E aí as igrejas, elas costumam caminhar, ou devem caminhar, em uma unidade teológica, doutrinária, na mesma visão, na mesma missão, numa direção em comum, mas ela também é plural. Ela tem pessoas diversas, pensamentos diversos e pessoas nos mais variados contextos. Como você tem caminhado no desafio de unir essas pessoas diferentes em um propósito em comum? Lembrando que a gente tem aí vivido numa sociedade muito polarizada, né? Onde a comunhão ela tem sido rompida por causa de diversos temas e assuntos. Sim. Olha, Daniel, até uma coisa que eu tenho buscado de pastores mais experientes eu tenho tentado ouvir bastante a respeito disso, né? Porque nós estamos passando uma fase complexa, né? Na história da igreja cristã e no contexto maior, né? No mundo todo, no nosso país, no mundo todo. Agora, eu tenho tentado mostrar a cosmovisão bíblica. O que eu quero dizer com isso é mostrar a simplicidade do Evangelho, o ensino de Cristo, o ensino de Jesus. Então, por exemplo, como que a pessoa pode fazer isso por mim? Eu falei, pois é, irmão. Jesus disse para perdoar 70 vezes 7. Jesus disse para nós amarmos e orarmos pelos nossos inimigos. Então, assim, até nisso são sementes de descontentamento. Mas perguntar se nossas ações se baseiam na Bíblia. Irmãos, eu tenho enfatizado muito isso nas mensagens, como o pastor, o reverendo Rubens também, nosso pastor titular aqui, tem falado bastante, falou novamente ontem na mensagem, no domingo. Então, a ética que rege a minha vida emerge da Bíblia. Nós trabalhamos com os jovens ética cristã, ou a ética que emerge da palavra de Deus, né? Então, se alguma pessoa não entender algum ponto, eu simplesmente vou descartá-la, eu vou deixar de lado? Claro que não, vou caminhar, tentar ensinar, apontar. Então, nesse aspecto, eu tenho tentado mostrar essa cosmovisão bíblica, o ensino de Cristo a respeito da nossa vida, como nós devemos viver. Então, não é porque eu discordo de um, de outro, não é porque o irmão pensa diferente, né? Isso não pode ferir a minha unidade. Se aquilo que eu falo fere a minha unidade, eu não estou vivendo a cosmovisão bíblica, porque a Bíblia diz: amem uns aos outros, suportem uns aos outros. Então, tenho tentado enfatizar isso. Agora, cada pessoa tem um contexto, e é por isso que uma igreja deve caminhar para uma mentalidade de discipulado, de autopastoreio. Então, eu tenho falado isso com alguns jovens aqui, que a nossa tentando trazer uma ideia mais do acolhimento, que a gente ainda se relaciona com as pessoas a partir do que elas podem fazer na igreja. E a gente tem que olhar para as pessoas a partir da vocação delas. Então, eu não convido a pessoa... chega uma pessoa na igreja, o que você faz? Não, eu vou ali e falo com um jovem, com outro, com alguma pessoa, para caminhar com aquele novo visitante, para exercer ali a vocação, para o acolhimento. Então, tenho tentado mostrar isso para eles, essa ideia que emerge da Escritura, obviamente, essa simplicidade das coisas do Evangelho, de como nós devemos viver realmente o Evangelho na prática. Muito bom. E suportar uns aos outros significa suportar uns aos outros na pluralidade da comunidade, né? Então, exatamente. Somos diferentes, mas caminhamos no mesmo alvo. Mesmo alvo. E sabendo em quem nós somos em Cristo.